Afonso Eduardo Ride nasceu em Paris em 1909, filho de pai inglês e mãe brasileira de origem italiana. Seu avô, o arquiteto Tommaso Bezzi, é autor dos projetos do Museu do Ipiranga, em São Paulo, e do Clube Naval, no Rio de Janeiro. Ride conciliou a diversidade de origem reunindo firmeza e suavidade, elegância e obstinação, cortesia e entusiasmo. Sua obra conjuga imaginação e concisão, rigor e exuberância, ritmo e racionalidade, poesia e construção. Contradições inspiradas em uma síntese: harmonia. Ride estuda na Escola de Belas Artes e, insatisfeito com a formação acadêmica, busca outras fontes. Lê A Caminho de uma Arquitetura e o pensamento de Le Corbusier descortina um novo horizonte para o jovem de 19 anos. Através dele, Ride descobre a estruturação funcional do espaço e seu sentido dinâmico, que proporciona liberdade ao usuário. A fé na arquitetura como instrumento de transformação social e seu caráter civilizatório e a vocação urbanística. Em suas conferências na América do Sul, define a região como velha e jovem, conclamando seus arquitetos a agirem logo e, como latinos que são, com clareza, ordem e alegria. Advertido de que os trabalhos que não obedecessem aos princípios belas artes não seriam aceitos, e apesar de sua revolta, Ride desenvolve um projeto segundo a razão acadêmica e recebe menção honrosa no Salão Nacional de Belas Artes e medalha de ouro ao se formar em 1930. Eu vi ele atravessar a rua saindo da escola, com aquela elegância dele. Era um jeito muito civilizado, era aquele jeito inglês, assim, e me chamou a atenção. A reação dos acadêmicos foi estrondosa e o Salão de 31 fica conhecido como Revolucionário ou dos Tenentes. Costa e Warszawski são demitidos. Os estudantes paralisam a principal avenida carioca com uma passeata da qual participa Frank Lloyd Wright, que visitava o Brasil. Ride continua lecionando pequenas composições. A Escola de Belas Artes volta aos velhos padrões. Mas a semente está plantada. Pouco mais tarde, o sonho de reintegração das artes se concretizará. A possibilidade de construir uma nova ordem é essencial para Ride e sua geração, que vislumbram na arquitetura que nasce sob a luz do amanhã a perspectiva de renovação social do mundo urbano e global preconizado por Le Corbusier. Ride assume desde cedo o compromisso com a impossível para um arquiteto que defende ideias avançadas viver do produto do seu ateliê. A maior parte de sua obra foi realizada no serviço público, onde ingressou em 1932. Ride e Carmen Portinho realizam um novo ideal de associação do arquiteto com a engenheira. Eu não colaborava na parte propriamente de projeto, de desenho, de projetar. Eu assessorava na outra parte como engenheira. Começa uma nova fase, em que o arquiteto desenvolve e transcende essa influência, criando a sua própria concepção arquitetônica e configurando sua linguagem, da qual o espaço é o principal elemento. Afonso Eduardo Ride propõe um novo modo de viver na cidade moderna, a partir de uma reestruturação urbana baseada na construção de núcleos habitacionais interligados pelo sistema de transporte. O primeiro conjunto integra-se ao bairro, um dos mais antigos do Rio de Janeiro, com unidade formal e audaciosa estruturação do espaço dimensionada em escala monumental e humana. O governo não pensa em habitação. Lá na Gávea, o Ride deixou o projeto pronto, tanto que foi construído aquele prédio sinuoso da parte dos fundos. Agora, o resto do conjunto residencial nem começou.
É um conjunto maior que o do Pedregulho. As curvas de Reed, inspiradas nos edifícios autopistas de Le Corbusier, reinventando o meio transtornado, promovendo o bem-estar social e integrando natureza, arquitetura e urbanismo, são a síntese do possível. Seus planos para a área do desmonte do Morro de Santo Antônio e Aterro da Glória, Flamengo, são estruturados numa visão global da cidade e nos fundamentos do urbanismo moderno, solucionando problemas de diferentes escalas com as mesmas ferramentas do projeto. O urbanista contempla as 4 funções da cidade: habitar, trabalhar, cultivar o corpo e o espírito e circular, articulando relações entre geral e particular, tradição e novo, modernismo e realidade, arquitetura e paisagem. E, ao mesmo tempo, o resultante do desmonte do morro ia para o aterro, ia aterrar uma parte da Bahia. E lá também tinha que se projetar, como se projetou o Parque do Flamengo. Após o desmonte do Morro de Santo Antônio, aquelas áreas despertam grande interesse e Reed é pressionado pela administração a aumentar a densidade demográfica e as áreas vendáveis para obter retorno financeiro, inclusive no Aterro da Glória, Flamengo. Com a transferência da capital para Brasília, foi criado o Estado da Guanabara e seu governador convidou Lota de Macedo Soares para urbanizar o Aterro da Glória, Flamengo. A solução original era utilitária, determinada pela necessidade da expansão viária e definia-se em 4 faixas de trânsito. Já existia no Departamento de Urbanismo, quando o Reed foi diretor, um anteprojeto ou um estudo sobre essa área resultante do aterro. Ela me procurou o Reed, para o Reed fazer o projeto definitivo. Reed concordou com a ressalva de não trabalhar mais na prefeitura. Lota montou o escritório da equipe no próprio aterro. Para isso, nomeou-se uma comissão, da qual fazia parte o Reed, o Jorge Moreira, o Roberto Bulemax. E a ideia é uma ideia dele e o projeto é dele. Outros. O trabalho da equipe consistia em solucionar o problema do trânsito, elaborar a construção paisagística e a utilização da área para fins recreativos. Aí o então prefeito João Carlos Vital disse: eu tenho um bom arquiteto, chefe do meu departamento de urbanismo, que eu posso designá-lo para arquiteto do museu. E tem a vantagem de não custar nada ao museu. O João Carlos conhecia muito bem, porque o Reed trabalhava com ele quase que diariamente no urbanismo da cidade. O prédio foi projetado no sentido horizontal, em contraponto ao perfil das montanhas, com a estrutura vazada que leva os jardins até o mar, através do próprio edifício, deixando livre grande parte do térreo. Ele planejou e orientou o edifício do museu de modo a aproveitar a paisagem do Pão de Açúcar, do Corcovado, do mar. Ele sempre fazia o projeto dele em uníssono com o ambiente. A proporção que ia aterrando, a gente ia construindo as fundações. Foi o pior momento da construção, foi esse em que eu trabalhei quase que dentro d'água. O uso do concreto aparente evidencia o processo formal e sua conversão em estrutura. O arquiteto atribui o mesmo valor aos diversos componentes na sua articulação, obtendo o equilíbrio estrutural do conjunto. Revela maturidade e autonomia e depura sua linguagem operando vários elementos expressivos com economia de meios, disciplina e refinamento construtivo. O arquiteto, em geral, se preocupa
com o homem, quer dizer, o que vai utilizar o seu projeto. Daí a consequência da função ser necessária e indispensável. Ele não pode também deixar de lado a parte da forma. Ele tem que pensar na forma que vai dar ao edifício. E uma arquitetura, um museu, por exemplo, é uma obra de arte. E outros projetos dele são obras de arte. É preciso sentir, ter sensibilidade, se emocionar para projetar. A obra do Reed, em síntese, pode dizer que foi não só uma obra de um arquiteto, mas também uma obra social. Ele procurava fazer uma coisa que servisse, utilizada pelo homem. O Parque do Flamengo, idealizado para ser um pulmão da cidade, alia natureza e técnica. Espaço público central, aberto a todos e de conformação precisa, é o mais querido e utilizado pelos cariocas. Em seu caminho de síntese entre a arquitetura moderna europeia, as tradições construtivas e urbanas locais e os problemas do país, Reed parte da reflexão sobre o projeto e sua execução, do contato físico com os materiais, da experiência real e, ao longo de um processo de autoconhecimento, se constitui como arquiteto e como pessoa. Mesmo trabalhando quase exclusivamente para o poder público, Reed não se burocratizou ou se oficializou. Talvez por isso, os projetos concretizados tenham sido poucos, mas sua produção foi tão contundente, variada e socialmente relevante que o colocou entre os mais importantes arquitetos brasileiros de todos os tempos.